Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. Ou seja, fazer uma viagem que cabe no seu bolso, que você consiga pagar e que você consiga realizar ela. E no tema da live de hoje, nós vamos falar sobre flexibilidade de datas. Eu não tenho flexibilidade de datas. Ainda assim, consigo viajar barato para o exterior? Então, se você tem essa dúvida, se você realmente não tem tempo, além das suas férias, né, além do que o seu trabalho permite para viajar, continua aqui que essa live é para você. Então, se você acha que as datas que você tem são impossíveis para viajar, que não tem como porque são datas de alta temporada, gente, esfriou. Um dia na live eu tô de manga curta, no outro eu tô cheia de blusa e assim a gente segue a vida, né? Mas enfim, ou se você também não se programa com relação às suas férias e viagens, não sabe como seria a forma mais barata de viajar com relação às datas que você tem disponível, e por causa disso acha então que é impossível viajar nas suas férias, que não tem jeito, é tudo muito caro, sem condições, não dá, pra mim não dá. Então, hoje eu vou te mostrar as formas para que você consiga fazer isso, consiga se organizar e fazer a sua viagem mesmo nas suas datas, né, na data das suas férias que você julga ser impossível, e comece a programar de uma vez por todas, então, a tua viagem de sonhos, a tua viagem para o exterior, né, para o lugar que você sempre quis. Mas o que acontece? Não é por causa disso que você vai ter que pagar mais caro por viajar na temporada. A temporada é sim, né, uma época mais cara, por isso que ela já é chamada de temporada, porque é quando tá todo mundo viajando, mas não significa que só por isso você vai ter que pagar mais caro para sua viagem, ou que você só tenha que viajar nas suas férias. Porque o que acontece? Para algumas pessoas, a viagem só vale se você for das férias, né? Tirei férias, então vou viajar, só agora que conta. Mas a gente consegue fazer algumas pequenas viagens nos finais de semana, nos feriados, por exemplo, mais nos feriados, né? Se você conseguir tirar, por exemplo, de 4 a 5 dias, você consegue fazer tranquilamente uma viagem para o exterior também. Então é isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Porque o que acontece? Eu também achava, inclusive eu já mostrei para vocês, eu já falei alguma vez numa live aqui, porque pelas minhas datas era impossível viajar barato. Uma vez eu até fui atrás de um mochilão para fazer, só que nas datas que eu podia, porque eu ainda estava na faculdade, então era férias da faculdade e tal, nas datas que eu podia, era muito caro. Então eu fiz uma pesquisa rápida, me informaram o preço que era, eu pesquisei já no site de mochilão mesmo. Quando eu vi o preço, eu falei, não, isso aqui não é pra mim, na data que eu posso é esse valor, então o dia que eu puder, fora essa data é quando eu vou viajar, agora não vai rolar. E aí o que aconteceu? A minha primeira viagem foi o meu intercâmbio, porque eu achei que seria uma forma mais barata pela experiência que eu teria. Porque quando eu fui atrás do intercâmbio, do mochilão pela Europa, que eu vi que era aquele custo todo, quando eu vi o valor do meu intercâmbio, eu pensei, não, nossa, por esse valor valeu muito mais a pena eu fazer então um intercâmbio, ter uma experiência, aprender o inglês e tal, ficar 8 meses fora do que ficar 10 dias e pagar quase o mesmo valor. Então, eu acabei desistindo da minha primeira viagem, justamente porque o valor nas datas que eu podia era, nossa, impossível de pagar. E aí acabei fazendo intercâmbio, porque na minha cabeça tudo saiu mais barato. Mas tudo bem, compensou, valeu a pena, indico para todo mundo hoje fazer um intercâmbio. Então eu já desisti de várias viagens quando eu olhava os valores, olhava os custos, o valor total que ia ser a minha viagem, eu falava, não, nossa, não é viável para mim. Então, como eu disse, o dia que eu tiver disponibilidade para ir em outra data, eu volto atrás dessa viagem, porque agora realmente não vai rolar, não é pra mim, não é pro meu bolso. Então, acabei desistindo de várias viagens e tal. Ou então, o pior de tudo ainda que a gente pode fazer é achar que a gente só vai conseguir viajar então quando tiver uma promoção. Quando cair uma promoção exatamente no dia que eu posso viajar, no dia que eu tô livre, vai ser quando eu vou realizar meu sonho e viajar. O pior de tudo que a gente pode pensar é isso, né? Porque o que acontece? A única data pra gente viajar é nas férias. Então, se a gente tira férias, que a gente pensa, né? Se a gente tira férias na alta temporada, é óbvio que não vai ter promoção, né? Porque na alta temporada, como tá todo mundo viajando, não é quando vai rolar a promoção.
E então, como as nossas férias são geralmente, né, digamos que pensando em escolas, alguma coisa assim, porque empresas varia mais, né? Mas normalmente é julho ou dezembro, que são altíssimas temporadas. Então, não vai rolar uma viagem porque, nossa, vai estar super caro, é alta temporada, não vai rolar pra mim. E porque a maioria das pessoas não consegue encaixar a viagem em qualquer data do ano, né? Por conta realmente do trabalho e dos estudos, que era o meu caso, que pode ser o teu caso aí, que tá pensando, tipo, não, nunca viajei até hoje, porque as minhas datas eram sempre nas minhas férias, julho, dezembro, alta temporada, então não era. E quando a gente acaba deparando com valores absurdos, tipo, por exemplo, minhas férias então de dezembro, vou lá ver e tal. Quando a gente acaba dando com um valor absurdo, a gente acaba deixando o nosso sonho engavetado, né? Porque a gente pensa, nossa, não consigo pagar, nunca vai acontecer, então já era, vou engavetar meu sonho ali e nunca vai ser possível. Ou vai ser possível só, quando der, eu retiro aquele sonho da gavetinha e começo a ir atrás dele. Então, porque quando a gente não sabe realmente que existem formas certas para pesquisar a passagem, que é o custo mais alto, a acomodação, o que vai realmente baratear a nossa viagem, a gente acaba achando realmente tudo muito caro e deixando de lado porque não vai rolar. Vai rolar quando der, porque com as datas que eu posso hoje é impossível. Então, esses são os maiores problemas que a gente acaba enfrentando, né? Porque, como eu falei, antes de eu pesquisar, antes de eu começar a viajar, que eu fiz só a minha primeira pesquisa de um mochilão pra Europa e tal, que eu pesquisei, esse também foi um erro, eu pesquisei num site só toda a minha viagem, então ficou com um custo totalmente absurdo, né, totalmente inviável pra mim. E aí eu acabei deixando de lado, tipo, porque eu não tinha ideia que eu poderia baratear a minha viagem. Que eu poderia fazer, buscar de novas formas e fazer com que essa viagem ficasse mais barato, de fato. Então, eu não sabia disso. Então, o que aconteceu? Eu apenas desisti e falei, não, dia que der, eu vou. E aí que depois, então, pelo custo dessa viagem, eu acabei decidindo fazer o intercâmbio, porque pelo tempo e experiência, valeria mais a pena. Então, eu acabei desistindo dessa minha primeira viagem porque realmente era impossível. Isso foi em 2014, 2015, quando eu comecei a pesquisar. E realmente ficou totalmente fora do meu orçamento. Totalmente fora do meu orçamento. Outro exemplo aqui pra vocês. Quando eu viajei pro Chile, pra África do Sul, pra vocês verem como a gente não precisa só viajar nas férias, né? Quando eu viajei para a África do Sul, eu fui no feriado de carnaval do ano passado, de 2019. Foi uma viagem rapidinha, assim, foi realmente para conhecer, não deu para ficar muito tempo, porque eu viajei no carnaval e eu achei uma promoção. Então, né, como eu falei para vocês, foi uma viagem barata, mas rapidinha. Mas eu consegui viajar, então, no feriado do carnaval. Eu fiquei 4, 5 dias lá, se não me engano, mas caiu bem no feriado do carnaval. Claro que foi uma viagem cansativa, foi rapidinha e tal, mas eu consegui encaixar em um feriado. Outra viagem também que eu encaixei no feriado foi quando eu fui pro Chile e pra Argentina, que também foram 5 dias. E hoje em dia eu recomendaria, por exemplo, se vocês forem fazer uma viagem dessa no feriado, ficar só em uma das cidades. Eu recomendaria Chile, que foi a que eu mais gostei, porque eu achei que a gente poderia ter aproveitado mais a cidade, mais do que aproveitou. Mas assim, você pode fazer uma viagem então para 2 lugares diferentes, 2 cidades, 2 países, ou então ir para uma só, ficar numa só e mais dias e aproveitar um pouquinho mais a cidade também. Mas também foi uma viagem de 4 a 5 dias que eu fiz num feriado, então foi super legal e acabou não comprometendo férias e também não dependendo de férias para viajar. Então foi uma viagem super legal, que você consegue encaixar mesmo não tendo férias previstas, né? Ou as suas férias vão demorar muito, ou se você tem outros planos já para suas férias, você consegue encaixar uma viagem rapidinha assim num feriado, né? Que possa vir, um feriado prolongado, né? Que a gente sempre tem esses feriadões. Então você consegue encaixar num deles e fazer uma viagem rapidinha, bem legal para outro país também. A gente pensa que viajar para outro país demora muito tempo, claro. Se você for viajar num feriado, você precisa
escolher alguns lugares mais próximos. Porque, por exemplo, a minha viagem pro Egito, só de ida foram, sei lá, umas 30 a 40 horas. Foi muito tempo de ida. Então, a gente ficou, tipo, praticamente 2 dias viajando. Então, você não vai ficar 2 dias viajando pra ficar 2 na cidade, né? E daí, voltar mais 2 dias viajando. Que aí, a viagem vai se tornar só em viagem, de fato. Vai se tornar só em avião. Você vai acabar que nem aproveitando a viagem. E então, nessas de feriado, você escolhe destinos aqui pertinho, como eu fiz, vai pro Chile, vai pra Argentina, Uruguai. Tem muitos lugares lindíssimos aqui pertinho que às vezes a gente acaba nem pensando, né? Então, dá pra encaixar várias viagens bem legais nos feriados também. Assim como eu fiz, né? Como eu falei, que eu fiz, fui pra África do Sul também, né? Mas era voo direto de São Paulo já pra cidade, sem conexão. Então, também foi um pouquinho mais rápido. Mas dá pra fazer também, torna um pouquinho mais cansativa, mas às vezes demanda de mais alguns dias, né? Tipo, não 4, 5 talvez não seja o suficiente, porque aí tem que contar o da ida, tem que contar o da volta, e tem que ficar pelo menos uns 3, 4 dias na cidade pra você dar uma aproveitada, senão se torna só cansativo e você não aproveita nada, né? Mas dá também. Eu também já fiz Joanesburgo no feriado de carnaval e já fiz Chile e Argentina num outro feriado, que eu não me lembro qual que era. Se eu não me engano, era o feriado do município, era alguma coisa assim. Mas então dá pra fazer esses dois, mas eu recomendo fazer umas viagens mais pertinhas pra você acabar aproveitando um pouquinho mais. E daí, como eu falei, você não compromete suas férias, né? Você não terá problema de, preciso encaixar nas minhas férias, ou as minhas férias são só lá, não vai rolar essa viagem agora. Então, você acaba tendo essa oportunidade, né? De dar uma variada e às vezes fazer mais viagens ainda durante um ano só. E daí mesmo assim você pode estar me falando, Mari, mas eu nunca fiz pesquisa de passagem, achava que era só comprar e pronto. Você pode só comprar e pronto, mas você pode pagar mais caro por isso. Provavelmente você vai pagar mais caro por isso, né? Essa que é a verdade. Então, quando você só tem a alta temporada, por exemplo, para viajar, vale a pena você dar uma pesquisada nas passagens para você economizar um pouquinho nesse quesito, porque a alta temporada vão ser as passagens mais caras. Então, ter algumas dicas, alguns macetinhos para baratear na passagem já dá uma boa ajuda, né? Então, você pode estar dizendo, tipo, nossa, mas nunca fui eu que comprei a passagem. Eu nem sei qual que é a melhor forma. Se você não sabe quais são as melhores formas de comprar passagem e por que elas vão influenciar na sua viagem e tal, quais são as vantagens de você economizar, já tem live aqui no meu feed falando sobre isso. Corre lá, dá uma olhadinha, quais são os macetinhos. Eu vou falar um aqui pra frente pra vocês, mas quais são os vários macetes legais para realmente baratear o custo dessa viagem, sendo ela na temporada ou não. Então já tem live aqui falando sobre isso. E outra coisa, eu não sabia que tinha formas de baratear a minha viagem. Principalmente passagem, sem ter flexibilidade e tal. Então, nossa, como eu só posso viajar numa data do ano, vou ter que pagar aquele preço e pronto, é isso. Não, como eu disse, pode ser que seja mais caro se você for viajar em alta temporada, sim, mas ainda existem algumas formas que você pode baratear um pouquinho essa viagem. Como eu disse, a própria passagem aérea, às vezes a busca de acomodação, e o que vai se tornar mais caro é realmente isso, é a passagem aérea, a acomodação, que vai ter mais busca, então às vezes fica de fato os mais caros, mas o custo da viagem em si lá vai ser praticamente o mesmo, né? Porque o que aumenta os valores na temporada são as passagens, as acomodações, que é o que aumenta muito a demanda. Então, a acomodação, principalmente, às vezes acaba que fica só os mais caros, as passagens aéreas ficam mais caras porque tem muita gente procurando, então tá sobrecarregando os voos, então tá lotando tudo, eles acabam encarecendo. Mas existem essas formas, sim, de você dar uma barateada, assim, na sua viagem, mesmo ela sendo numa época cara, na alta temporada, existem essas formas de você dar uma diminuidinha nos custos, né? Reduzir um pouquinho. Ou então você pode estar me dizendo agora, assim, pensando aí com você, né? Mas as minhas férias são sempre em datas ruins, por isso que eu nunca vou conseguir viajar. Depende muito do que você considera uma data ruim. Porque, mas as minhas férias são sempre em julho, agosto e dezembro. São datas ruins, porque é sempre alta temporada, tá todo mundo viajando. Mas elas não precisam ser datas ruins. Às vezes é ruim porque você, na tua cabeça,
é data ruim, vai ser cara. A gente tem esse costume, né? Eu acho que vai ser cara, mas a gente nunca vai pesquisar pra ver se de fato é caro, porque não é porque a gente acha que realmente vai ser. Então, às vezes você pensa assim, eu acho que vai ser muito caro lá, mas você não sabe como procurar direito ou como baratear esses custos, então vai ser caro mesmo. Então, né, só tiro férias no fim do ano, daí eu quero ficar com a minha família e tal, não vai dar. Você pode separar as tuas férias, né? Deixar, tipo, esses dias aqui, vou ficar com a minha família nas festas de fim de ano e viajar dia 2 de janeiro, por exemplo. Aí escolhe o teu destino lá e faz a tua viagem. Então, ou julho e agosto, então eu não vou viajar porque vai ser tudo muito caro. Mas vai lá e pesquisa um pouquinho primeiro. Às vezes, você consegue viajar, tipo, no começo de julho. E começo de julho, ainda comecinho de temporada, não é tão caro. Ou finzinho de agosto. Então, às vezes o que você considera ruim, porque a data da minha viagem das minhas férias é muito ruim, não vai dar. Às vezes o que você considera ruim, você consegue usar a teu favor também, né? É ruim viajar, alta temporada, julho e agosto, mas é verão em muitos lugares. Então, tipo, você consegue aproveitar o verão europeu, o verão americano, né? Então, existem vantagens também que se você olhar e saber procurar as coisas, você consegue tornar a tua viagem um pouco mais barata e do jeito que você queria que ela fosse. Então, né, não existe data ruim, existe você não se programar e não organizar a sua viagem e ela não se tornar possível. Ou então você pode me dizer, tipo, mas só daí o dia que eu posso, só vai ter eu lá no destino, ou só vou poder viajar se for sozinho. Se você também não sabe por que você precisa viajar sozinho, tem live aqui também. As formas de se sentir seguro viajando sozinho, tem também. E só ter um lugar, um passeio turístico, por exemplo, vazio, é uma vantagem. Então, se você acha que vai ser ruim porque não vai ter ninguém lá, acredite, isso é só vantagem. Porém, dependendo do ponto turístico, eu não acredito ser muito possível que tenha só você. Até hoje, acho que eu não encontrei nenhum lugar vazio ainda, porque sempre tem muita gente viajando. Porque às vezes você pensa, tipo, é uma data ruim pra mim, mas tem muita gente que só consegue viajar nessa época, ou é uma época de passagem aérea barata. Então, vai ter gente sim, você não vai estar sozinho lá no teu destino. E se você não sabe quais as vantagens de viajar sozinho, já tem live aqui pra você ver também. E como eu disse, o que acontece é que você também pode viajar nos feriados, né, para países aqui pertinho, que também vai ajudar, vai baratear no custo da sua viagem. Se de repente você só pode viajar em julho, agosto e dezembro e não quer viajar nessas épocas, você pode ir nos feriados para os lugares aqui pertinhos também, que vai ser uma viagem tão legal quanto, e você consegue fazer ela rapidinho e até menos cansativa às vezes. Você vai ficar alguns dias, já volta. O voo também é bem mais rápido. Às vezes, se você tem medo de avião, também é uma forma de você já ir perdendo esse medo, né? Porque o voo é rapidinho. Então, tem várias vantagens também que você consegue encaixar nos feriados. Algumas viagens bem legais aqui pra perto, né? Que às vezes a gente acaba descartando os lugares próximos. Pensa sempre em Europa, Estados Unidos, lugares mais longe assim. Mas tem muito lugar legal aqui pertinho também que dá pra fazer uma viagem bem massa. Como eu falei no feriado. Porque às vezes a gente pensa que não, que só vai conseguir viajar nas férias. Mas tem muito lugar massa que a gente consegue ir no feriado, por exemplo. E o jeito errado, então, de fazer isso? Ficar dependendo de promoção para ir viajar. Eu amo promoção. Sempre tento aproveitar as que eu posso. Mas a promoção você não pode escolher a data que você quer ir, né? Eles têm algumas datas que eles fornecem, mas você não pode escolher exclusivamente a data que você quer. Então, a promoção tem essa desvantagem que para quem não tem flexibilidade não rola, né? Como eu consigo viajar um pouquinho, viajar assim mais de boa, eu amo aproveitar promoções. E às vezes você até consegue encaixar com as suas férias, porque como eu disse, eles têm algumas opções de escolha, mas você não pode colocar, tipo, lá a data que você quer. Você pode escolher as que eles fornecem, mas não colocar a que você quer. Então, se você der a super sorte de cair junto com as suas férias uma promoção, aproveite. Outro erro também que a gente comete é esperar, então, as férias pra viajar, porque, como eu falei, dá pra viajar pertinho no feriado, ou longe, né, pra África do Sul, também dá. Acontece, torna-se mais cansativa a viagem, sim, mas
no final dá pra aproveitar igual. E outro, o erro maior, né, o maior problema que eu vejo é não se planejar. Não se organizar, não organizar as datas, organizar as férias, achando que, quando chegar minhas férias eu vou fazer isso. Aí chega as suas férias, você não tem nada planejado, aí você fica bem louco. Tipo, vou procurar essa passagem agora, vou ir pra lá porque preciso e tal. Aí dá ruim, né? Porque aí planejar, comprar passagem e tal, tudo em cima da hora, é tudo muito mais caro. Quando você tem mais tempo, tudo torna-se mais barato, mais fácil. Então, não se organizar, não planejar e deixar pra, tipo, quando as férias de fato chegarem, é um erro, né? Que pode custar a sua viagem de fato, então, e você acabar não fazendo ela por conta disso. Então, o jeito certo de fazer isso, Mari, então, entendi todas as suas dicas. Consigo viajar sem ter flexibilidade. Mas como que eu faço isso? Então, primeiro de tudo, o planejamento da viagem é muito importante. Porque eu conheço muita gente que reclama que não consegue viajar, porque só pega férias em alta temporada e é tudo muito caro, então não dá e tal. Mas aí quando eu pergunto pra pessoa se ela já se organizou alguma vez pra viajar nas férias, você já planejou então as suas férias? Já planejou o que você vai fazer nas suas próximas férias, pra que lugar que você vai? Normalmente a resposta é não. Então, se o teu caso for esse, você precisa sim fazer um planejamento e começar uma organização da sua viagem e ver para onde que você consegue economizar para conseguir tirar isso do papel de uma vez. Porque então, se você acha tudo muito caro, então vamos começar a economizar já, para nas tuas próximas férias já tá tudo certo, você já tá com o dinheiro, já tá tudo planejado, tudo 100% certo para você ir. Né? Então, o negócio é sempre se planejar e se organizar, porque também o milagre de uma viagem pronta que cabe no seu orçamento não vai cair do céu. A gente bem que queria, né? Que dissesse, eu posso gastar R$2.000 e quero ficar 10 dias nos Estados Unidos no dia tal. Vou esperar o dia tal chegar pra ver se a minha viagem caiu dos céus. Mas isso não vai acontecer, né? A gente tem que planejar, tem que se organizar, primeiro de tudo. Então, a segunda coisa que você precisa entender, que eu também já falei aqui, é que viagem barata é muito relativo, né? Às vezes eu tô falando que, pra uma viagem barata, você pode baratear, você vai ser mais barato, vai ser não sei o quê. Mas o que é barato pra mim, às vezes não é barato pra você. E, às vezes o que é barato pra você tá longe de ser barato pra mim. Então, o negócio é você fazer uma viagem que caiba no seu bolso, né? Que você consiga pagar. Barato, que seja barata pra você. Então, se às vezes eu tô dizendo aqui que é caro viajar em julho e agosto pra Europa, mas pra você não é. Então, você nem precisa se preocupar aqui em como comprar passagem aérea mais barata, né? Então, o primeiro de tudo que você tem que entender é que a viagem tem que ser barata pra você. Não adianta ela ser barata pra mim, tem que ser uma viagem que você consiga pagar, né? Porque é o que você que tá organizando, é pra você ir realizar seu sonho. Então, depois disso, vê quando que você pode viajar e quantos dias você pretende e quer ficar, né? Por exemplo, quando que vão ser essas próximas férias, de quantos dias que vão ser. Se você consegue parcelar suas férias, eu acho isso uma ideia bem legal. Porque às vezes você pensa assim, Mari, mas as minhas férias eu gosto de ficar em casa dormindo, assistindo Netflix. Então, você parcela suas férias e tira 10 dias, fica em casa assistindo Netflix, tira 10 dias e vai viajar, e tira 10 dias e vai viajar de novo também, né? Porque daí dorme nos outros dias no final de semana. Não vamos ficar 20 dias deitado, dormindo, assistindo filmes, perdendo a chance de viajar. Ou então, se você não consegue, só consegue tirar uma vez, né, 30 dias, você pode fazer uma viagem de 15, 20 dias, e os outros dias que sobra, você fica então em casa de boa, descansando, tirando realmente um tempo pra você. Então, você tem essas duas opções. Mas se você consegue parcelar as férias, é legal porque você consegue fazer mais que uma viagem além do feriado, né? Então, já é uma ideia bem legal. Vocês estão vendo que tá ficando escuro aqui, é porque o tempo tá fechando, tá? Não tem luz se apagando aqui, é o tempo que tá ficando feio mesmo. Então, aí o que acontece? Você consegue aproveitar as suas férias em várias viagens, de várias formas, das formas que você mais gosta. E acaba não comprometendo tudo numa forma só, numa viagem só, né? Então, isso também é uma ideia bem legal. A outra coisa que você tem que fazer, então, depois disso, é escolher o destino. Porque, como eu falei, às vezes você escolhe um destino, tipo, Argentina, Paraguai, Colômbia, etc.
são destinos que você vai conseguir fazer no feriado, né? Você consegue fazer de 4 a 5 dias, ir rapidinho e voltar. Então, escolher o destino é bem legal, é bem importante também para que você possa decidir. Então, se você vai de fato comprometer uma parte das suas férias, se você vai fazer essa viagem numa parte das suas férias, ou se então você vai no feriado, tipo, vai ter esse feriadão aqui, então é bem nele que eu vou, já vou começar a organizar. Então, escolher o destino para daí você decidir quanto tempo você vai ficar, quando que você vai de fato fazer essa viagem, para que você consiga aproveitar, né, também poucos dias bem legais numa viagem pro exterior, né? Às vezes a gente pensa, no feriado só consigo viajar pro litoral. Mas não, você também consegue fazer viagens pro exterior, mas mais aqui pertinho. Às vezes a gente desconsidera um pouquinho esses países mais próximos, né? Mas também tem lugares lindíssimos e maravilhosos pra gente conhecer. Beleza, Mari, mas tem como baratear tudo isso? Tem. A primeira dica aqui que eu vou dar é sobre a passagem aérea, como eu tava falando pra vocês. Na verdade, então, entre os meses de julho e agosto, eles são sim os mais caros que tem, né? Porque é temporada tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, porque é verão, e aqui tem as férias de escola, principalmente julho, né? Então, aqui também tem as férias de escola, então é alta temporada e os custos vão ser mais caros sim. Mas, caso você não tenha possibilidade de viajar em outra data, na passagem aérea, você consegue economizar da seguinte forma. Só na forma de você buscar, você já consegue economizar. Já falei isso nas lives de passagem aérea, mas vou dar essa dica também aqui, que é a flexibilidade de datas. Então, se você colocar 3 dias para frente da data que você pretende ir e 3 dias depois da data que você pretende voltar, você pode ver a diferença gigantesca, gritante, que pode dar no valor da passagem aérea no final das contas. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu posso ir no dia 5 e voltar no dia 10. Aí você coloca lá 5 e 10. Mas às vezes se você for no dia 4 ou no dia 3 e voltar no dia 9 ou 8, fica bem mais barato. Aí você consegue até aproveitar mais dias no seu destino, né? Às vezes você consegue aumentar um pouquinho os dias no seu destino pagando menos. Então, com relação à passagem aérea, essa dica é bem válida, porque às vezes a gente pode economizar muito só com essa flexibilidade. E o ideal sempre é a gente comprar passagem aérea 2 meses antes, né, da data que a gente pretende ir. Mas se organizar antes. Para quando chegar os 2 meses, só faltar comprar passagem aérea. Faz todo o planejamento, toda a organização. E depois você vai lá e compra a passagem aérea com essa flexibilidade de datas. Isso é bem legal, porque se vocês forem fazer uma pesquisa até agora para vocês verem, vocês vão ver como realmente muda. A gente pensa até que não, mas muda sim. Muda bastante essa flexibilidade, porque às vezes 2 dias para trás tá bem mais barato que no dia que você quer ir, 2 dias para frente do que você pretende voltar também. Então, dá bastante diferença. Então, o essencial para ter uma passagem barata, uma viagem barata, mesmo não tendo flexibilidade, é a organização e o planejamento, né? Que isso vai contar tudo nessa viagem, é o fundamental, porque é com isso que você vai saber quanto que você pode gastar, no que você está gastando mais. Eu já falei também que a passagem aérea sempre é o maior custo, por isso que é o que a gente mais tenta baratear, que eu trouxe aqui para vocês, porque é o custo mais alto da viagem, né? A menos que você vai ficar muitos dias, que aí vai acabar sendo a acomodação o maior custo. Mas então, planejar e começar a organizar realmente essa viagem, a forma como você vai fazer as suas férias acontecerem. Se você já está colocando o teu sonho de lado, então puxa ele da gavetinha e já traz para a realidade, já vai colocando ele no papel, já vai fazendo a sua planilha de gastos, né? Se você ainda não viu a planilha do Traçando Rotas, tem aqui nos meus destaques. Se você não tem ainda ela, me solicita que eu te mando. E já vai tornando tudo isso real, né? Vê também os feriados prolongados, vai pesquisando o quanto que você conseguiria ficar viajando neles, pesquisa algum lugar legal aqui pertinho que você gostaria de ir no feriado, que você pretende ir, e já vai tornando isso tudo real, vai trazendo realmente para a realidade. Porque por mais que nas datas das suas férias sejam mais caras realmente, a viagem, se você organizar e planejar e colocar tudo certinho, ela é possível sim que aconteça sim. Porque às vezes a gente pensa assim, tipo, então é caro, então eu vou deixar lá, pra lá. A hora que der eu vou, porque não é possível, nunca vai ser possível eu conseguir.
Mas se você planejar, organizar, ir guardando dinheiro, vendo aquilo acontecer, você vai ver que é possível sim. E quando a gente mentaliza alguma coisa que a gente quer, coloca ela acontecendo, ela realmente vem e acontece. Então o negócio é ir tirando do papel, desengavetar aquele sonho e trazer ele realmente para a realidade para fazer com que ele aconteça. Então, o primeiro passo que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer primeiro, então, né, para já começar a tirar essa viagem do papel de fato, mesmo sem ter as datas flexíveis. Então, o primeiro passo de tudo é ver quando que vão ser as suas próximas férias, já anotar no calendário e já começar a planejar qual que vai ser a viagem para essas férias, o que você pretende fazer com elas. Minhas férias vão ser em julho de 2021 e pretendo ir para Paris. Então já começa a anotar lá, anota os dias que são de fato a sua viagem e os dias que você, as suas férias, desculpa, e os dias que você pretende fazer a tua viagem. Já anota, porque só assim você vai, já anota e começa a organizar, porque só assim que você realmente vai tirar do papel esse sonho de viajar, essa viagem que tá lá engavetada, porque você acha que não tem tempo, que não dá porque é muito caro quando você pode, e aí você já começa. Então, porque se você começa a planejar agora, quando chegar perto, você não vai ter nada. Se você não começar a planejar agora, né? Quando chegar perto, você não vai ter nada e realmente não vai rolar a sua viagem. Não vai dar porque, nossa, já chegou minhas férias, eu nem planejei, não vai dar de novo pra ir pra Europa esse ano. Então, começa a botar lá já. Porque quando a gente deixa as coisas em cima da hora, realmente tudo é mais difícil. É tudo mais caro, como eu falei, né? Acomodação, passagem. Então, já começa a planejar para 2 meses antes já comprar passagem e já ter tudo certinho. E lembre, né, se você não tem ainda a planilha do Traçando Rotas, me solicita aqui, que eu mando pra você, e você começa a organizar lá, desde já, as suas férias do ano que vem, as suas próximas férias. Já começa a organizar também os feriados, já deixa lá uma planilha, feriado, férias, e vai fazendo tudo isso acontecer, vai fazendo essa energia funcionar, que você vai ver que no fim das contas dá certo sim. Quando a gente planeja e organiza, as coisas são muito mais fáceis de acontecerem, né? Então já começa a planejar mesmo, se você acha que é impossível, começa já a trazer para o papel, trazer o teu sonho para a realidade para você ver que ele pode acontecer sim. Porque se a gente sempre julgar uma coisa como impossível, de fato ela nunca vai ser possível de acontecer, né? Se você sempre disser, nas minhas férias é impossível de viajar, porque as minhas férias são sempre em data ruim. Não, vai ser impossível eu ir para a Europa algum dia, porque as minhas férias são sempre em data cara. Aí se você realmente sempre julga assim e nunca faz nada de fato para acontecer, realmente você não tem flexibilidade de datas e você não vai conseguir viajar. Então, quando você acredita, a data das minhas férias não é muito boa, é mais caro, mas eu vou me planejar, eu vou organizar, porque nas férias do ano que vem vou realizar meu sonho de conhecer Paris, conhecer a Disney, conhecer seja lá o que for. Aí sim, você consegue fazer dar certo e consegue realizar esse sonho, né? Então, bora começar a organizar as férias, as próximas férias. Se você tem flexibilidade, já fica de olho nas promoções de passagem. Eu sei que agora tá pipocando um monte de promoção, nem todas elas valem a pena comprar agora. Mas então, se você tem flexibilidade, eu já falei também dos sites de promoção, corre aproveitar eles. Já dá uma olhada, já fica ligado. E se você não tem, já começa a organizar a sua viagem. Beleza, gente? Na aula de hoje era isso. Espero muito que todos tenham gostado. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Nos encontramos de novo na segunda-feira. Um beijo e até lá!